Bom dia. Então, nesse exercício, a gente já conhece, né, os momentos de inércia em relação aos eixos x e y que se cruzam aqui, e a gente quer determinar os eixos principais em relação a esse ponto, né, os valores dos momentos principais. Já que a gente conhece os momentos de inércia em relação a esses eixos, a única coisa que está faltando é determinar o produto de inércia. Uma vez que a gente tem essas três informações, a gente vai poder aplicar as equações, né, as fórmulas, ou o método do círculo de Mohr. Então, para determinar o produto de inércia em relação a x e y, a gente pode enxergar essa superfície como uma superfície composta. Então, eu dividi em três retângulos, né, dois horizontais e um vertical. Então, cuidado, você podia cortar de outra maneira, mas vai ser desse jeito que eu fiz. Okay? A gente vai calcular para cada elemento o produto de inércia em relação a eixos paralelos passando pelo centroide. Isso é mais fácil. Depois a gente vai utilizar o teorema dos eixos paralelos para passar justamente para o sistema de eixos que nos interessa. A gente vai adicionar essas contribuições. Bom, primeiro, o que a gente vê? Quando a gente considera os eixos paralelos, o sistema de eixos paralelos que passa pelo centroide de cada elemento, a gente vê que esses eixos, na verdade, são eixos de simetria, que para cada elemento. Então, portanto, o produto de inércia em relação a esse sistema de eixos, ele é nulo para todos. Vai simplificar a nossa vida. Depois a gente tem que utilizar o teorema dos eixos paralelos para passar desse sistema de eixos para o sistema que nos interessa, x, y. E aí você lembra que, dessa forma, né, o produto de inércia em relação ao sistema de eixos é igual ao produto de inércia em relação ao sistema de eixos paralelos que passa pelo centroide. Então, x1, y1 para o elemento 1, x1, x3, y3 para o elemento 3. Okay? Mais as coordenadas do centroide vezes a área. É aqui que a gente tem algumas dificuldades aqui. Tá bom? Então, a gente acabou de ver que esse aí, ó, para os três elementos, é nulo. Então, a única coisa que falta a gente calcular para obter o produto de inércia em relação a x e y para os três elementos é esse termo. E a gente vai fazer elemento por elemento. Bom, para o elemento 1, aqui, ó. Okay? Então, o que eu quero são as coordenadas do centroide em relação ao sistema x e y. Bom, de qual centroide? Centroide do elemento 1. Então, o centroide está aí aqui, eu quero as coordenadas desse centroide em relação ao sistema de eixos. Então, você vê que em x, aqui, ó, x vai ser negativo. Vale quanto? O centroide aqui, em relação a isso aí, está na posição 1,5. Mas o eixo y aqui, ó, ele não está exatamente nessa posição. Aqui a diferença é 0,25. Então, essa coordenada é menos 1,25. Então, toma cuidado nas cotas, tem que ir com calma, mas é menos 1,25. E em relação a y, aí eu vou subir até essa posição. Tá bom? Então, vai ser 2 menos 0,25 vai dar 1,75. Vezes a área do elemento que você considerar, do elemento 1. 3, vezes 0,5. Então, no total, a gente tem que o produto de inércia do elemento 1 em relação a x e y vale menos 3,28 cm a potência 4. Para o elemento 2, né, x e y, a gente já tinha a resposta, porque são eixos de simetria do elemento 2, então o produto de inércia vale 0. Para o elemento 3, a gente utiliza o teorema dos eixos paralelos de novo, tá bom? E a gente está olhando as coordenadas do centroide do elemento 3 em relação a esse sistema de eixos. Agora, x para ele é positivo, vale 1,25, mas o y é negativo, menos 1,75. E aí, no final das contas, a gente tem que o produto de inércia em relação ao sistema de eixos x, y do elemento 3 vale menos 3,28. Superfície composta, a gente soma todas as contribuições, ok? E a gente tem que o produto de inércia em relação aos eixos x e y da superfície inteira vale menos 6,54. Bom, para encontrar os eixos principais, eu posso utilizar as fórmulas agora, que tem um momento de inércia em relação a x, em relação a y, então o produto. Eu utilizo a fórmula que a gente viu na aula, que você tem uma tabela, que é a tangente de 2 vezes o ângulo que tem que girar para ter
os máximos, vai sair menos pxy sobre ix menos y, você substitui aqui, e você encontra um valor. Para encontrar esse ângulo aqui, você faz o arco tangente desse valor, divide por 2, mas você não pode esquecer que a gente vai ter dois ângulos, né, diferentes, porque o arco tangente lhe dá um ângulo e mais 180 graus e o outro ângulo possível. Aí você divide e você encontra esses dois ângulos, ok? Então, os eixos principais, aqui você, em relação ao eixo X, você tem que girar de 37,7 graus para achar um eixo principal e de 127,7 para achar o outro, tá bom? Então, na verdade, é como se você girasse o sistema XY desse ângulo 37,7. O X vai para o A, o Y vai para o B. Bom? Para encontrar os momentos principais, tem duas maneiras possíveis. Você pode pegar aqueles ângulos e substituir nas fórmulas em função dos ângulos. Aí você bota naquela fórmula em função do ângulo θ igual a 37,7, θ igual a 127,7, e você vai ter os valores dos momentos. E aí você vai poder saber diretamente qual eixo corresponde ao momento maior e ao momento menor. Ou você pode substituir nas fórmulas, que a gente também descreveu e obteve na aula, dos valores mínimo e máximo dos momentos, né? E mínimo igual a I médio mais o raio, coisa assim. E você encontra esses valores. Então, quando você utiliza isso aí, você vai encontrar os valores, mas você não vai saber em relação a qual eixo você tem o máximo ou o mínimo. Não é muito difícil verificar, porque aí é só lembrar o que é o momento de inércia. O que é importante no momento de inércia é a distância até o eixo, que vai ao quadrado. Então, quando você, por exemplo, vê esse eixo A aqui, o que tem? Você olha a superfície, você vê que todas as áreas são muito mais distantes em relação ao eixo A que, no caso, em relação ao eixo B. Em relação ao eixo B, elas estão bem divididas, né, em torno do eixo B. Em relação ao eixo A, estão muito mais distantes. Então, o que se espera é que o momento máximo ele corresponde ao eixo A. E o momento mínimo corresponde ao eixo B. Bom? Agora, vamos tentar utilizar o método do círculo de Mohr. Eu quero mostrar para você o quanto isso é fácil de utilizar. Que você nem vai precisar conhecer aquelas fórmulas que são mais complicadas. E a gente vai obter os resultados mais fáceis. Então, esses aí são os dados que a gente determinou. O que você vai fazer? Você desenha o seu diagrama, no eixo horizontal, nos abscissas, você vai colocar o momento de inércia, nas ordenadas, o produto de inércia. E você vai colocar os dois pontos. Ponto M corresponde aqui, ó, é o momento de inércia em relação ao eixo X, e aqui o produto de inércia. Ele se encontra aqui. O ponto N, o momento de inércia em relação ao outro eixo, e menos o produto de inércia. Ele se encontra aqui. E depois você faz o quê? Você junta, né, você traz a reta que liga esses dois pontos, é onde que ela cruza o eixo dos abscissas e o centro do seu círculo. Ok? Aí depois você desenha o seu círculo, que é o círculo de Mohr, utilizando essas informações. Bom, uma vez que você desenhou o círculo, você pode ter a posição, né, do centro, que vai ter em ordenado vale 0, né, e a abscissa é a posição média. Média, a posição do momento médio é simplesmente a média aqui, ó, está no meio. Aí você calcula, vale 8,7 nesse caso. O raio, como encontrar esse raio? Pitágoras, né? O raio quadrado vai ser igual a pxy no quadrado, mais essa distância ao quadrado. Essa distância ao quadrado é o quê? Momento do ponto, né, do ponto M, que é o momento em relação ao eixo X, menos o momento médio ao quadrado. Então não é muito difícil, é geometria. Aí você encontra isso aí. O que eu vou fazer agora que eu desenhei o círculo de Mohr? Eu vejo que a posição é aqui, ó, e o maior momento de inércia, o momento principal, ele está aqui. Então eu vou calcular esse ângulo por geometria. Bom, a tangente desse ângulo, que eu chamei 2θ, a gente já sabe por quê, mas vamos dizer aqui um certo ângulo. A tangente desse ângulo é o quê? Cateto oposto. Essa distância aqui, ó, 6,56. Não botou sinal porque estou falando de distância, vou calcular um ângulo absoluto. Então, essa distância, 6,56, dividido por esse lado. Ok? Cateto do lado. Então, esse cateto do lado, essa distância corresponde a esse momento, 10,4, menos essa posição.
8,7. Ok? 10,4 menos 8,7, faço a divisão e eu tenho a tangente. E depois eu encontro o arco tangente, eu encontro os dois ângulos possíveis. Para chegar aqui, ou faço todo isso aí, eu chego nesse ponto. Então, esses dois ângulos correspondem aos dois momentos principais. O que a gente sabe? No círculo de Mohr, quando a gente gira num sentido, no mundo real gira no mesmo sentido. Então, aqui vou no sentido trigonométrico, de 75,4 graus. No mundo real, para chegar no momento de maior valor, tem que fazer o quê? Girar no mesmo sentido, ok? Esse ponto M corresponde ao momento em relação ao eixo X, então o X que gira no mesmo sentido. Qual valor? A gente sabe que no círculo de Mohr, o ângulo corresponde ao dobro do mundo real. Então, mesmo sentido, ângulo a metade, 37,7. Eu chego no momento, no eixo principal, de maior momento de inércia. Para chegar ao outro eixo, tenho que girar tudo isso. 255,4 graus. Tá bom? Sentido trigonométrico, aí eu giro o eixo X no mesmo sentido, na metade. Eu chego nesse eixo, eixo B. Bom, então dessa maneira eu encontrei os dois eixos principais e os valores dos momentos aqui, ó, estão aqui. Ó. E simplesmente o mínimo é o valor do centro menos o raio. O máximo, o valor do centro mais o raio. Então, espero que você viu a simplicidade de utilizar o círculo de Mohr. Você não precisa utilizar fórmulas muito complicadas. Em um outro ponto positivo é que qualquer seja a cara daquela superfície, sempre vai poder ser reduzida, né, em um círculo. Então, se você saber trabalhar com esse círculo de Mohr, essa metodologia vai ser aplicada para qualquer forma que você queira. Bom, obrigado.